Olá a todos, tudo bem? Esse é um podcast especial em comemoração ao Dia da Consciência Negra. Para nos ensinar um pouquinho sobre essa data, entrevistamos o professor Denis de Oliveira, que nos deu uma verdadeira aula. Esse podcast também foi gravado à distância, assim mantendo uma maior segurança com a nossa equipe e o nosso entrevistado. Então, roda a entrevista. Uma das datas mais importantes do calendário brasileiro é o dia 20 de novembro, quando é celebrada a Consciência Negra. Esse dia é feito para refletirmos sobre a luta e a resistência do povo negro. Valorizamos a figura de pessoas que fizeram história e propormos soluções para o fim da desigualdade racial. Afinal, a luta antirracista não segue apenas em uma data ou outra, e sim em 365 dias por ano. Sobre a consciência negra, tudo que engloba essa data tão importante, vamos conversar hoje com Denis de Oliveira, que é jornalista, professor titular da USP, doutor em comunicação e um dos intelectuais mais importantes do movimento negro da América Latina. Professor, boa tarde. Boa tarde. Só uma correção, eu não sou professor titular da USP ainda, né? Eu sou professor associado, tá? Mas boa tarde, obrigado. Obrigado pelo convite. Nada. Eu vou começar aqui com uma pergunta, tá? Muito importante. Como surgiu a proposta de adotar o Dia da Consciência Negra? Qual é o significado da expressão consciência negra para a população negra e para a sociedade em geral? Bom, a proposta do 20 de novembro, da Consciência Negra, ela foi elaborada ou proposta por dois grandes intelectuais negros, né, militantes também. Um é o poeta Oliveira Silveira, poeta do Sul, né, e outro jornalista aqui em São Paulo, o Hamilton Cardoso. Tá? Qual a ideia? Né? A ideia é você não transformar o 13 de maio, que é o dia da abolição, num dia de reflexão sobre a abolição inconclusa, inacabada, tá? Porque essa abolição que foi realizada no 13 de maio de 1888, ela não garantiu os direitos sociais, políticas públicas de inclusão da população negra escravizada. Ela foi, na verdade, uma resposta das classes dominantes às pressões por parte do movimento abolicionista, né, negro, e também por parte da própria uma exigência do capitalismo britânico, né, do capital estrangeiro que exigia o fim do modelo de trabalho escravizado. Então isso é o 3 de maio. Né? E o 20 de novembro simboliza a luta, né? Porque sempre na história oficial costumava sempre dizer que a população negra africana ela era passiva, aceitou passivamente a escravidão. E a ideia do 20 de novembro é mostrar que não, né? Que houve lutas nas senzalas, né? Rebeliões nas senzalas, como diria o sociólogo Clóvis Moura, e o Quilombo de Palmares é talvez o grande símbolo disso, né? Uma resistência que durou mais de 100 anos e foi só destruída, né? Derrotada no dia 20 de novembro. Então, a ideia de exaltar Zumbi de Palmares, a experiência de Palmares, é uma forma simbólica de exaltar todas as rebeliões da senzala que ocorreram aí na luta contra o escravismo. Por isso, o 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. Certo. E qual o significado do dia 13 de maio? Ele pode estar no mesmo patamar de importância e representatividade que o dia 20 de novembro? É diferente, né? O que o movimento negro trabalha é um dia de denúncia da manutenção do racismo, né? Então, qual a ideia, né? Denúncia de uma abolição inacabada, que foi realizada em 3 de maio de 1888, mas inacabada, inconclusa, porque não foram adotadas políticas públicas de inclusão racial, né? Então, a gente observa aí que mais de 120 anos, 122 anos após a abolição, as condições sociais, né, da população negra continuam ainda bastante preocupantes, né? Houve pouca mudança nas condições sociais da população negra, inclusive você tem reedição até mesmo de situações do ponto de vista simbólico das relações escravocratas, né? O trabalho doméstico é um exemplo disso. A ideia então do 13 de maio ser esse dia de denúncia do racismo que se mantém mesmo com o fim da escravidão, e o 20 de novembro um dia de exaltação da luta do povo negro contra o racismo, né? São significados diferentes das duas datas, né? Uma de denúncia e outra de exaltação da luta negra, por isso que o Dia da Consciência Negra, e a luta para que fosse feriado, né, fosse celebrada essa data.
Eu quero só lembrar, inclusive, que o 20 de novembro, que é feriado em várias cidades, é o único feriado existente no Brasil que foi proposto por um movimento social brasileiro. Tá? Todos os demais feriados ou são feriados religiosos, ou são feriados instituídos pelo Estado, ou o feriado do mês de maio é um feriado internacional, né? Um feriado que foi proposto pelo movimento sindical internacional. O 20 de novembro é o único feriado que foi proposto por um movimento social brasileiro, no caso, o movimento negro. Você percebe alguma mudança na educação da população sobre essa data ao longo dos anos? O que mais falta mudar para as pessoas entenderem ainda mais a importância da consciência negra? Houve mudanças por conta das políticas públicas conquistadas nos últimos tempos, né? Nós tivemos, a partir da Marcha Zumbi a Brasília, quando se celebrou seus 300 anos de Palmares, né? Foi ano de 1995, o Movimento Negro organiza uma marcha a Brasília com quase 50 mil pessoas. A executiva dessa marcha, eu fazia parte da executiva, inclusive, entrega um documento com reivindicações ao então presidente da República, o Fernando Henrique Cardoso. Ele recebe a executiva da marcha. Ele, pela primeira vez, um chefe de Estado, reconhece o racismo como um problema nacional e nomeia um grupo de trabalho interministerial para pensar respostas àquela pauta de reivindicações. A partir daí, então, abre-se um espaço aí para um debate mais presente, ou mais consolidado, no âmbito das instituições de Estado, da necessidade de políticas de combate ao racismo. Isso vai ter um impacto maior a partir de 2013, já no governo Lula, primeiramente com a sanção da Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino de história da África e cultura brasileira no sistema de ensino brasileiro, e também, depois, mais tarde, com uma série de políticas de ação afirmativa, como as cotas raciais nas universidades, as cotas do serviço público, as políticas de combate ao racismo na saúde, a educação étnico-racial e assim por diante, né? Vou listar todas elas. Aprovação do Estatuto de Igualdade Racial. Então, houve aí um avanço significativo no marco legal. Avanço esse, na verdade, começou um pouquinho antes, né? Começou em 88, quando na Constituição foi aprovado o dispositivo constitucional que torna o racismo como crime inafiançável. Esse dispositivo constitucional foi regulamentado no ano seguinte pela Lei CAO, né? A Lei 7716/89, racismo que era contravenção para ser crime passível de prisão. Então, esses foram os avanços que nós tivemos no sentido de conquistar marcos regulatórios, marcos legais de combate ao racismo. Quero só lembrar, inclusive, né, que muita gente fala que o Brasil ele está mais atrasado que os Estados Unidos. Não há nos Estados Unidos legislação como a brasileira de combate ao racismo. Não existe lá. Lá, por exemplo, nos Estados Unidos, racismo não é crime. Tá? Aqui tá? Embora, claro, né, a aplicação dessa lei é complicada e tal, mas do ponto de vista dos avanços dos regulatórios, o Brasil está muito à frente dos Estados Unidos. Então, esse é o primeiro aspecto. A segunda questão que fala o que falta, né? O que falta justamente é você aplicar plenamente esses marcos regulatórios conquistados. E aí nós entramos um pouco na natureza do Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem uma estrutura social, institucional, histórica, no qual ele não é permeável para a aplicação dessas marcos legais. Então, só pegar um exemplo, a Lei 7716/89 do deputado Caó, que torna o racismo como crime inafiançável, por exemplo, você não tem ninguém preso até hoje, né? Mais de 30 anos aí, 31 anos da existência dessa lei. E não significa que não há racismo. Por que isso acontece? Porque você tem um judiciário abertamente racista, branco, elitista, que não prioriza a aplicação dessa legislação. A mesma coisa em relação às outras marcos regulatórios, né? A Lei 10.639, por exemplo, encontra muitas dificuldades, má vontade, por exemplo, por parte de gestores educacionais, por até professores, inclusive, né? Então, a falta de uma maior presença negra nesses espaços de poder, nesses espaços institucionais, dificulta, então, a aplicação desses marcos regulatórios. Então, nesse aspecto, né, o momento atual discutimos a questão do orçamento, ou seja, verbas, né, recursos para aplicação dessas políticas públicas, que são bastante ínfimas, e segundo, né, que tenha mais negros e negras nos espaços institucionais para que possibilite, né, que essas políticas sejam aplicadas. O que precisamos refletir sobre o Dia da Consciência Negra em pleno 2020? A grande bandeira hoje nós temos, né, para a população negra, do meu ponto de vista, são duas coisas, né? A primeira coisa é a intensificação dos mecanismos de assassinato de jovens negros e negras nas periferias. Os dados, inclusive, do último Atlas da Segurança Pública são bastante preocupantes.
apesar aí da pandemia, da quarentena, do isolamento social e tudo isso, a violência policial intensificou, né? Deveria ter reduzido, inclusive, né? Já que menos pessoas na rua transitando, a criminalidade tenderia a diminuir. Entretanto, a violência policial aumentou, intensificou. Então, tem aumentado muito, né, o assassinato de jovens negros e negras nas periferias por parte das ações policiais. Então, o direito básico à vida está sendo desrespeitado por essa estrutura. Então, essa é uma bandeira que é fundamental enfrentarmos. E a segunda coisa, a questão da miserabilidade intensa da população negra. A crise econômica que nós estamos vivendo hoje levou milhares e milhares de trabalhadores ao desemprego, e a grande parte são trabalhadores negros. Lembrando que esses trabalhadores negros e negras já trabalham no mercado informal, no mercado precário, inclusive isso aumentou muito com a aprovação da reforma trabalhista no ano passado. Então, nessa situação de precariedade, essas famílias negras estão vivendo hoje uma situação de total penúria. Só não está pior ainda por conta que existe ainda um restinho ainda do auxílio emergencial que foi aprovado no Congresso Nacional. E também, né, tem um pouco essa economia das eleições, né? Pessoas são contratadas aí para distribuir panfletos, né, segurar bandeiras de candidatos, etc. Só que isso vai acabar, né? Dezembro acaba tudo isso, janeiro, então nós vamos ter aí, né, uma tragédia já anunciada. Nós vamos ter aí famílias negras aí, né, muitas famílias negras vivendo na miserabilidade, sem emprego, sem dinheiro, sem comida, né? O preço dos alimentos está estourando aí nos preços nos supermercados. Então, a luta contra a miserabilidade, contra a fome, é outra bandeira importante. Nesse sentido, né, eu defendo que uma das bandeiras principais do movimento negro é justamente pensar um plano emergencial de combate à miserabilidade da população negra na periferia, como, por exemplo, a instituição de programas de renda mínima, frente de trabalho e várias outras coisas, né? Além da luta pela manutenção das ações afirmativas e todas essas políticas públicas que nós conquistamos nos últimos tempos, hoje é necessário pensar políticas que defendam a vida, né, a existência física da população negra. Em 2020, vimos uma grande adesão ao movimento antirracista em decorrência dos protestos pela morte de George Floyd, que se iniciaram nos Estados Unidos e se espalharam pelo mundo. Como você vê essa mobilização de pessoas brancas se posicionando e como elas podem contribuir para o antirracismo sem roubar o protagonismo de pessoas negras? A grande questão que a gente tem que pensar é o seguinte: que projeto político de sociedade a gente quer construir, né? Uma sociedade, por exemplo, em que a cada 21 minutos um jovem negro é assassinado nas periferias, né? Uma sociedade em que pessoas estão morrendo de fome, né? Estão sem comida, sem emprego, sem nada, né? Tendo que fazer aí das tripas coração para poder sobreviver, não é uma sociedade que pode se chamar democrática, uma sociedade justa. Então eu vejo que a primeira coisa, né, que as pessoas brancas têm que pensar, refletir, é que o racismo impede qualquer tipo de projeto de sociedade minimamente democrática. Então, eu vejo que qualquer pessoa, branca ou negra, que defende a democracia, que defende uma sociedade mais justa, não pode deixar de levar em consideração que o racismo tem que estar no centro da agenda política. É claro que a luta contra o racismo ela é prioridade e tem que ser protagonizada pela população negra. Isso ninguém discute. Entretanto, é necessário que todas as pessoas que pensam, que defendem uma sociedade mais justa, também se engajem na luta contra o racismo. Tá? Então isso é importante. E aí, no caso, para a população branca, é importante que ela reflita sobre os privilégios raciais que ela tem pela condição racial. Veja, quando a gente fala disso, não é uma questão de culpa, né? Eu ouço muito isso, eu não tenho culpa disso. Estamos falando de responsabilidade coletiva. Como diria a filósofa Hannah Arendt, né? Nós temos que pensar a responsabilidade coletiva nossa na construção de uma sociedade mais justa. É nesse aspecto, então, que a gente entende o engajamento de pessoas brancas na luta contra o racismo. E como você vê os reflexos desses protestos no Brasil? Na verdade, eu acho que deu visibilidade, né? É falso dizer que no Brasil a população negra não luta contra isso, né? Sempre lutou. Por exemplo, nós temos já há 8, 9 anos uma articulação chamada Rede de Resistência e Proteção ao Genocídio, que reúne mais de 250 coletivos nas periferias que têm denunciado, lutado contra o genocídio da população negra nas periferias, né? São coletivos e organizações periféricas. O problema é que essas ações não têm visibilidade, a mídia não dá visibilidade para isso. Então, precisou acontecer a tragédia lá, né, nos Estados Unidos, George Floyd,
para começar a ter visibilidade. Agora, é muito importante, veja, muita gente ficou indignada com o George Floyd, mas quero lembrar que a cada 21 minutos, um George Floyd é morto no Brasil. E aí, então não é um fenômeno dos Estados Unidos. Aqui, a cada 20 minutos acontece. Não é um fenômeno só externo lá, né? Então, eu acho que a importância do caso aí dos protestos, que começaram nos Estados Unidos e tiveram visibilidade no mundo todo, foi despertar a consciência aqui no Brasil que o racismo é um problema seríssimo, né? Essas mortes que ocorrem lá, ocorrem aqui também com muito mais intensidade, e é preciso que as pessoas se mobilizem, reflitam e atuem contra isso. Puxando um assunto ainda sobre o Brasil, professor, por que ainda se persiste em falar sobre democracia racial em um país onde claramente as oportunidades para os negros e brancos são desiguais? Como quebrar essa narrativa e propor soluções para essa desigualdade? O racismo no Brasil ele tem uma diferença em relação aos Estados Unidos. Acho que por essa razão que dá um pouco essa confusão. Primeiramente, a ideia de democracia racial é um projeto político construído nos anos 30, particularmente após a obra de Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, no qual defendia essa ideia de que no Brasil as relações raciais eram mais tolerantes. A miscigenação seria um exemplo disso, né? Que o Brasil, então, em função de ser um país com muitos miscigenados, muitos mestiços, então haveria aqui uma relação racial mais tolerante. Essa é a ideia básica que está presente nos escritos de Gilberto Freire, né, no pensamento de Gilberto Freire, que acabou tendo uma certa repercussão aqui no Brasil. Tá? Mas veja, a democracia racial ela serviu como uma forma de você apagar o problema do racismo do horizonte das questões políticas, e por essa razão, então, acabou desarmando a boa parte dos movimentos sociais na luta contra esse importante problema. Foi retirado do centro da agenda política. Então isso é muito sério. Isso que tem interditado, inclusive, aos setores progressistas do Brasil de pensar uma agenda democrática radical, uma agenda anti-imperialista radical. E muitas vezes, no senso comum, compara-se muito a situação do Brasil com os Estados Unidos pré-movimento de direitos civis. De fato, no Brasil não houve leis abertamente segregacionistas. Por exemplo, que define lugares para brancos, lugares para negros. Isso nunca existiu no Brasil. Entretanto, na prática isso acontece. Embora não há uma legislação que faça isso, mas as barreiras socioeconômicas impostas à população negra, historicamente, desde a abolição inconclusa de 13 de maio de 1988 até o momento, acabou criando esse apartheid informal, esse apartheid não explícito, não normatizado, né? Por essa razão, então, que o movimento negro sempre denunciou o racismo a partir da denúncia dos vários indicadores socioeconômicos que demonstram essa barreira, esse abismo social entre negros e brancos, em todos os indicadores: renda, longevidade, moradia, educação, instrução e tudo isso, né? Enfim, então vai mostrando todos esses aspectos. Isso foi muito importante, acabou quebrando esse mito da democracia racial e foi apontando, existe sim um racismo no Brasil, evidentemente de uma forma diferente do que ocorreu nos Estados Unidos, mas é racismo tão violento quanto, isso acontece. Tá? E as denúncias aí do movimento negro, particularmente da juventude negra, da violência policial, que atinge principalmente a população negra, o encarceramento em massa de jovens negros nas periferias, a exploração brutal, quase de trabalho escravo, do trabalho doméstico, que atinge as mulheres negras, vão apontando isso. Então, nesse aspecto, então, em função dessas questões aí, o mito da democracia racial foi sendo desmontado. O que ocorre no Brasil é o fato de que pensa-se no racismo apenas na questão, na vertente do comportamento preconceituoso. Então, o que pessoas brancas falam? Eu não sou racista, que eu não discrimino ninguém. Mas não se trata disso. Se trata que ele tem um lugar de privilégio pela sua condição de branquitude que interdita a participação do negro. Então não é você ficar pensando, refletindo apenas nos seus comportamentos, claro, isso é importante também, você não ter comportamentos preconceituosos, mas também refletir sobre os lugares de privilégios. E como é que ele pode, então, discutir a partir desse lugar de privilégio, como é que ele pode pensar, por exemplo, ter uma consciência de abrir mão dos privilégios racialmente concedidos para que efetivamente tenha-se, então, uma equidade nas oportunidades para a população negra. Nos últimos tempos, tem se falado muito em representatividade negra em várias esferas da sociedade. Você vê isso como uma perspectiva de que o mundo pode estar mudando em relação ao racismo? O que você imagina do futuro em relação a isso?
a representatividade negra está articulada com dois outros elementos, né? Isso a Nancy Fraser fala muito bem, né? É com o reconhecimento e com a redistribuição. Então tem que se reconhecer que há racismo, então isso é um avanço nós tivemos significativo. A luta pela representação, ou seja, participação e equidade mais equânime de negros e negras nos espaços de poder em todos os aspectos, não só espaços institucionais, mas também na academia, na universidade, intelectuais, na mídia, em tudo isso, mas também na redistribuição de riquezas, né? Não adianta, por exemplo, o sistema colocar apenas algumas celebridades negras, como isso tem acontecido nos últimos tempos, e manter uma ordem social que impede uma efetiva redistribuição de renda. Só para dar um exemplo, nós tivemos aí nos Estados Unidos a eleição de um afro-americano para a presidência da República, o Barack Obama, né? Eleição e reeleição. Entretanto, o encarceramento em massa de negros e negras nos Estados Unidos continuou, né? Então é importante, claro que foi importante a eleição do Obama em termos de representatividade, mas a população negra continua ainda sofrendo com o sistema jurídico norte-americano que encarcera em massa jovens negros. Então, se não se articular a questão da representatividade com também a redistribuição, você pode criar uma ilusão que basta ter algumas celebridades negras no espaço midiático, no espaço institucional, e vai esquecer que tem uma imensa massa de negros e negras que estão ali nas periferias exigindo, né, necessitando aí de políticas sociais. Professor, você falou muito sobre a importância dos vidros palmares. Qual a sua opinião sobre o atual presidente da fundação que faz comentários a respeito do movimento negro do tipo, abre aspas, essa escória maldita, fecha aspas? Que tipos de consequências isso pode ter visto que o senhor Sérgio Camargo é um negro? Qualquer pessoa negra aqui, acho que esse é um exemplo legal de que a representatividade por si só não resolve, né? Se ela não estiver articulada com uma agenda antirracista, que inclui a questão da redistribuição, pouco resolve. Qualquer pessoa negra que participou de um governo fascista como o do Bolsonaro, né, não eu só posso taxá-lo como capitão do mato. O Sérgio Camargo, ele não só é um exemplo negativo para a população negra, mas também é um desrespeito à memória da sua própria família. O seu pai, Oswaldo Camargo, foi um grande poeta, né, um lutador antirracista, e ele tem manchado a história, né, do seu pai, da sua família, com essas práticas. O Sérgio Camargo, para mim, é típico do capitão do mato. O que eram os capitães do mato? Eram aqueles negros que se vendiam para os senhores escravos para caçar, né, para correr atrás, né, para caçar mesmo, né, escravizados que fugiam da senzala. Isso acontece. Mas veja, isso não é uma coisa que é exclusiva do movimento negro. Todo movimento social tem seus vendidos, né? O movimento sindical, por exemplo, tem os pelegos, né? Tem aqueles trabalhadores, por exemplo, que deduram seus colegas para os patrões, né, quando vão fazer greve, e esses caras são demitidos, né? Isso acontece. Então sempre tem, né, os traidores à causa. Eu acho que o Sérgio Camargo está queimado, né, como pessoa. Ninguém que tem consciência racial o respeita, né? O papel que ele faz é papel sujo mesmo, papel mesmo do capitão do mato, né? E assim tem que ser tratado. Quero agradecer muito ao professor Denis de Oliveira por ter conseguido dispor um pouco do seu tempo para bater um papo conosco. Professor, gostaria de fazer alguma observação? Não, acho que o que é importante, né? Infelizmente nós estamos aí num momento de pandemia, todo 20 de novembro sempre tem a Marcha da Consciência Negra, né? Esse ano vai ser virtual por conta do isolamento social, da quarentena do coronavírus, né? Convidar todos que estão nos ouvindo a participar dos eventos do Movimento Negro, dos debates, das atividades, né? Mas a luta contra o racismo, lógico, 20 de novembro é um dia símbolo, ela não se resume a isso. E convidar todos a, inclusive, acessar esse material. Tem uma página, né, no Facebook de uma organização chamada Rede Quilombação, né? É só entrar no Facebook, facebook.com/Rede Quilombação, onde você encontra textos, materiais, né, inclusive materiais meus, lives e agenda de lutas do movimento negro, né? A gente tem que começar, de fato, aí, a protestar e lutar para que a agenda antirracista seja colocada no centro da agenda política. Um grande axé a todos e parabéns pelo trabalho de vocês. Axé, perfeito. Ficamos por aqui com esse podcast especial para o Dia da Consciência Negra, produzido pela Faculdade Paulista de Comunicação. Tenha uma ótima tarde.